Olá, amigos da Alcateia. Hoje nós trocamos de base para o lado negro da nobre arte. As polêmicas no boxe geralmente são acerca de exames antidoping ou sobre decisões questionáveis sobre os resultados. Mas com o orgulho e o patriotismo em jogo, a batalha entre Miguel Cotto e Antônio Margarito continua sendo um dos inesquecíveis, tão quanto amargo, momentos do boxe. Suddenly, every time Margarito touched Cotto, it was leaving a mark. Então mantenha os amigos perto e os inimigos ainda mais perto, enquanto a Toca do Lobo te traz a vingança mais doce da história do boxe. No verão de 2008, o com na época 27 anos, Miguel Cotto, já era um queridinho dos fãs. What a vicious struggle! Glory in the garden! Após amassar algumas latarias na categoria até 66 quilos, ele era considerado na época uma grande ameaça para a invencibilidade de Floyd Mayweather. If I had to go to war and fight hard, he's not going to be able to outfight me in a war. Cotto is not going to be able to outfight me. Ele tinha mostrado coração contra Judá, habilidade contra Mosley e ferocidade contra Gomes. The most painful punch you can receive is a punch to the... Performances que possibilitaram que ele lutasse entre os melhores lutadores do esporte. Mas após uma deslumbrante apresentação contra Hamilton em dezembro, Mayweather fez uma retirada temporária do esporte, sobrando então, no topo da lista da divisão, nomes como Claudio Williams e o mexicano Margarito. E parece que seria mesmo o lutador mexicano que seria o próximo na sua lista. Ele se encontrava em um caminho de redenção. Após uma derrota por decisão unânime para Paul Williams, Antônio Margarito dera tudo de si, tarde demais, em uma noite que causou dano à sua carreira, reputação e rentabilidade. Entretanto, parando Citrine em Atlantic City pela segunda vez, a estrela do peso meio médio ganhou uma nova chance com os figurões. Uma oportunidade que ele queria ser bem sucedido, não importando o que precisasse fazer. Com os dois homens vitoriosos na mesma noite, a data para o encontro em Las Vegas havia sido decidida, 26 de julho, uma noite que já existia um grande vencedor, os fãs do esporte. E aonde o encontro de estilos, por si só, já garantiria o entretenimento. Fora a questão do orgulho patriota, trazendo memórias passadas como Corrales e Castilho, que fez essa luta ainda mais imperdível. E é chegado o dia da luta. Felizmente, para os espectadores ao redor do mundo, a luta pegou fogo imediatamente. E Margarito, como sempre, aumentando o seu ritmo de acordo com que a luta ia avançando. Com movimentação lateral e contragolpes, Cotto parecia estar realizando o trabalho mais eficiente. Mas apesar disso, estava levando muito dano mesmo. Já estava até difícil de assistir o castigo, quando nos rounds mais tardios, toda vez que Cotto era tocado por Margarito, ele adquiria um corte ou uma marca. Então, a surpreendente luta do ano foi interrompida para o delírio do público mexicano que assistia à luta, deixando um Cotto ferido, cortado, machucado e totalmente em choque, sem entender o que havia acontecido. Muitos acreditaram que essa exibição iria marcar e cimentar a carreira de Margarito, e de certa forma eles estavam certos. Margarito agora era o cara, e em sua primeira defesa como campeão unificado 4 meses depois, ele enfrentaria a terceira ponta do triângulo da divisão do meio médio, Sugar Shane Mosley. Superstar fighters of last year, Antonio Margarito trying to solidify his position of supremacy against Shane Mosley, one of the great veterans.
Mosley teve também os seus próprios problemas na espera para a luta, com acusações de doping e a introdução de um novo treinador, Naismith Richardson. E fora esse homem, o grande treinador da Filadélfia, que faria uma observação alarmante. Enquanto colocavam a atadura nas mãos de Margarito, ele notou algo estranho. Então, ao checar as mesmas, ele sentiu que estavam duras. Então chamou o comissário para observar. O comissário também teve a mesma impressão. E quando o comissário as abriu para checar, um bloco de cimento caiu no chão. Margarito havia mergulhado a bandagem em gesso, que quando em contato com a umidade, endurece ficando mais duro que concreto. De repente, tudo o que aconteceu na luta contra Cotto fizera sentido. O drama por trás dos panos causou atraso para a próxima luta de Margarito, mas quando o Congo tocou pela primeira vez, Sugar Shane recuperou todo o tempo perdido. Margarito estava fora do seu jogo. Fugindo da sua característica, dessa vez ele andava para trás, e seus socos, até quando acertavam, não tinham o mesmo impacto devastador ou veneno de antes. E lá pelo quinto round, após algumas palavras de sabedoria de Richardson, Mosley já tinha a luta nas mãos. Até que o corner de Margarito foi forçado a jogar a toalha. Pela perspectiva do time de Cotto, as coisas começaram a fazer sentido, especialmente porque Cotto nunca havia sido cortado ou colocado em uma situação desfavorável em toda a sua carreira. With illegal hand wraps against Shane Mosley in Los Angeles. Based on all that, do you believe that Antonio Margarito used illegal hand wraps against you? 100%. Uma investigação fora lançada assim que as imagens das ataduras de Margarito partidas e manchadas de vermelho começaram a aparecer. E após apenas 2 semanas da luta, o trapaceiro mexicano foi banido por 1 ano do esporte. Se os relatórios fossem verdade, tendo eles passado por maioria de 7-0 a favor da Comissão Atlética da Califórnia, então a segunda dose de karma de Margarito, no seu retorno, seria igualmente justificável. Ele agora iria enfrentar Manny Pacquiao. Com a sua força e presença física, Margarito achou que poderia anular o ataque poderoso de Pacquiao, mas a realidade foi bem diferente, e ele estava lá para apanhar a noite inteira. Como no embate entre Davi e Golias, Pacquiao não considerou e protagonizou uma longa e sem piedade surra, reajeitando a face de Margarito. O seu orgulho fora ferido e o tornado de Tijuana acabou com a fratura no osso orbital, dano permanente que quase lhe custou a sua licença. Com poucas opções sobrando após a derrota, para Margarito, a única saída para continuar no topo seria na forma de vingança ou repetição contra o seu rival porto-riquenho. Mas dessa vez, ele não teria sua vantagem sinistra. E dessa vez, era pessoal. E entre idas e vindas no período anterior da luta, logo foi criada uma aura de mocinho contra bandido como nunca tinha acontecido antes. Cotto era o grande herói e Margarito o horrível vilão. E então foi chegado o dia da luta. Como na primeira luta, Cotto logo controlou as ações. Margarito, com seu volume de golpes e pressão, deixou as coisas estranhas. Mas após 3 rounds de luta, era o mexicano quem estava sangrando. Passando por um momento ao qual ele havia grandemente merecido, Cotto espancou seu caminho até a vitória, forçando a interrupção no 9º round, e assim se tornando vencedor, e mostrando que se não tivesse havido a sinistra trapaça, ele jamais teria perdido para Margarito. A coisa mais impressionante nessa noite repleta de emoções à flor da pele foi como Cotto conseguiu manter o controle e lutar de forma inteligente, e assim for o vencedor. Um grande guerreiro de suor e sangue,
que floresceu em uma grande época dos meios médios. E ficamos aí com mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Grande abraço a todos.